Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais uma live com elas. Hoje a gente vai estar falando sobre plicoma a laser, aquela pele que aparece ali na região anal, como que a gente diferencia de hemorroida, quais são as diferenças de fazer o procedimento com... A gente vai ter aqui como convidada especial, já estou chamando Sonaira, que é minha amiga, sócia, olha ela aí. Sonaira, nossa proctologista, super animada, estudiosa, inteligente, capacitada e super atualizada nos tratamentos proctológicos, inclusive estéticos, né, Sonaira? Isso aí. É a nossa primeira live junto, né? A gente está sempre junto, mas live a gente não tinha feito ainda. Sonaira, fala um pouquinho pra gente da sua formação, né? Se apresenta aí, que algumas pessoas Então, não te conhecem. Thalia, a gente trabalha bastante junto, mas ainda não tinha feito uma live. Primeira live, eu sou Sonaira, proctologista, trabalho com as doenças relacionadas ao intestino, intestino grosso, cólon, reto e ânus. Então, por isso a gente acaba trabalhando um pouquinho junto na parte estética. Eu formei na UNB, fiz residência de cirurgia geral, depois residência de coloproctologia no Hospital das Forças Armadas. Foi a última residência. E estou aqui agora atuando no grupo Elas junto com a Thalia, montando esse nosso sonho, juntas. Perfeito. Bom, para quem está assistindo e não me conhece, meu nome é Thalia e eu sou ginecologista e eu trabalho principalmente com cirurgia genital feminina. Tá dando eco aí para você? Como é que tá? Tá Não, para mim tá dando... Tá tranquilo, tranquilo? tranquilo. Tá. Então, a gente resolveu fazer essa live, né? Porque as mulheres começam a se olhar e aí elas começam a olhar para a região genital e também para a região anal, não é isso, Sonaira? E aí a Sim. procura por cirurgias de plicoma aumentou. Explica pra gente o que é plicoma? Então, plicoma é uma coisa que as mulheres, em geral, têm bastante e é difícil de identificar porque a maioria nem sabe o que é. Plicoma é aquele excesso de pele que tem na borda do ânus, que às vezes dificulta a higiene, que você passa a mão e sente que tem uma pele sobrando. Muitas vezes é confundido com hemorroida. O paciente acha que tem hemorroida, mas na verdade, quando a gente vai examinar, é só um excesso de pele. O plicoma não tem associado doença hemorroidária. Esse excesso de pele da borda anal pode levar a algum tipo de desconforto, coceira, é só o fato de tocar, de sentir desconforto ao toque, ou inchaço também pode apresentar. Então, existem vários sintomas relacionados a isso, ou não sentir nada. Muitas pessoas têm, você examina, vê que tem, e a pessoa, para ela, não faz a menor diferença. Então, tem um extremo e o outro. E aproveitando que você fez o gancho com a hemorroida, como que a gente diferencia, então, se é plicoma ou se é hemorroida? Porque o tratamento também é diferente, não é isso? Totalmente diferente. As hemorroidas são divididas em hemorroidas internas e externas. As hemorroidas internas, elas normalmente o paciente não consegue visualizar. Ou quando ele faz força para evacuar, elas aparecem e depois voltam espontaneamente, ou às vezes precisa botar para dentro. E elas apresentam sangramento sem dor associada. As hemorroidas externas normalmente causam em crise, trombose. Aquela bolinha dura na borda do ânus associada à dor, incômodo, que você precisa tratar e depois ela murcha e some. E o plicoma é uma pele amorfa, é uma ruga, é o excesso de pele que não está associado à dor, ao toque, que não é duro, é apenas um excesso de pele. Essa é a diferença. Mas alguns pacientes não conseguem diferenciar. Existem pacientes que acabam empurrando o plicoma para dentro, o que está totalmente errado, achando que a hemorroide que está no lugar errado. Doutor, apareceu um negócio lá de fora que devia estar dentro. Aí eu falo, não, ele surgiu do lado de fora e aí do lado de fora mesmo. Ele apareceu, surgiu, então ele não veio de dentro para fora. Que é ainda a ideia de que toda hemorroida vem de dentro para fora. Isso é errado. Algumas surgem do lado de fora. E o plicoma é um deles, surge do lado de fora. Tentar botar para dentro não adianta. Ele fica do lado de fora do mesmo jeito. Você empurrar, você pode até machucar. E o exame físico é fundamental. Infelizmente, não dá para você olhar no espelho, acho que eu tô hemorroida, acho que é plicoma. Você pode até se identificar. Ah, eu tenho uma pelinha em excesso, não sinto nada. Provavelmente é um plicoma. Porque você não sente dor, não tem sangramento. Às vezes sente uma coceira, às vezes uma sujidade, uma coisinha ruim de incomodar para limpar. E é só. Isso provavelmente é um plicoma. Mas se tem hemorroida associada, só examinando. Que às vezes precisa fazer anoscopia, que é o exame do canal anal.
Pois é, e aí tá a questão, né? Vários profissionais têm aí, a gente tem visto abordando plicoma, e na verdade, se não tiver o treinamento para examinar de forma adequada, né? Por isso que é importante aí procurar um profissional capacitado, né? Um proctologista, para examinar, ver realmente é plicoma, é hemorroida e indicar o tratamento, né? E constipação, Sonaira, impacta, causa, agrava? Como é que é a questão da constipação e plicoma? Plicoma. O plicoma, como eu falei, é um excesso de pele. Por que que ele surge? É importante você entender por que ele surge. O plicoma ele surge devido à lesão crônica da borda do ânus. E a lesão crônica pode ser por qual motivo? Desde fezes endurecidas, passando de forma crônica, ou seja, constipação crônica, fezes endurecidas, esforço excessivo durante a evacuação, por anos isso acontecendo, vai levando à formação do excesso de pele ali na borda anal. Outra causa para surgimento de plicoma, a gestação. A gestação acaba acontecendo principalmente no último trimestre, o inchaço da borda anal. Então a borda anal incha, quando o neném nasce, volta ao normal, e às vezes nem tudo que estica volta ao normal. Acaba formando aquela pele. Além do próprio último trimestre da gestação, a paciente também poder ter crise de hemorroida externa. Que, ou seja, hemorroida externa, forma trombose, estica a pele e não volta. É uma pele que esticou e não voltou. É uma tentativa de cicatrização que não deu certo. Então, a constipação, nesse caso, vem como um fator de tanto surgimento quanto piora e agravo dos sintomas. Ou seja, o paciente pode até ter um plicoma após uma gestação, tá ali, mas se ele tem uma evacuação normal, aquilo não incomoda. Mas se a pessoa tem o intestino constipado, vai ficar o tempo inteiro machucando a pele. Aí quando machuca a pele incha, muito confundido com hemorroida nesse caso, porque quando está inchado, o paciente não consegue realmente saber é o inchaço do plicoma ou foi uma hemorroida nova que surgiu. E outra causa, a terceira causa para a formação do plicoma é a fissura anal, que é exatamente o corte, de fato, durante a passagem, principalmente das fezes ou na relação sexual. Então, assim, passou pela região anal, traumatizou, fez um corte, doeu, sangrou, provavelmente uma fissura. E nessa tentativa do organismo de cicatrizar a Cicatrizar. fissura, surge o plicoma. Surge o plicoma de forma crônica. Fissura aguda, quando se transforma em crônica, forma o plicoma. Então, E são essas causas você, básicas. e você pontuou uma questão interessante, porque muita gente acha que é só o parto normal, né? Parto vaginal que causa. E você citou a gestação, né? Então, Não, não tem relação do tipo de parto que você escolhe. Inclusive, alguns pacientes que consultam aqui do nosso grupo, né, que é a doutora Marcela, a Nara, que encaminha os pacientes do último trimestre, quando estão em crise de hemorroida, isso não impede a via de parto. Então, você pode ter tanto parto vaginal quanto parto cesariana, não faz diferença. O que causa a crise de hemorroida é a própria gestação, é o peso abdominal do terceiro trimestre e é o hormônio da progesterona, que acaba lentificando o intestino e levando a provável constipação durante a própria gestação. Então, são todos esses fatores da gestação que levam à hemorroida e, consequentemente, depois que tudo volta ao normal, nem tudo volta ao normal e ficam os plicomazinhos aí como uma sequelazinha do inchaço que inchou e não voltou ao normal. perfeito, bem esclarecedor. E então, é basicamente comportamental ou genético? Como que a Ah, gente coloca isso? o plicoma é uma consequência dos hábitos. A hemorroida não. A hemorroida tem muito fator genético associado. Tem pacientes que têm um intestino excelente. Mas assim, ó, histórico genético da família, todo mundo tem hemorroida, tem um fator importante. Mesmo tendo uma evacuação muito boa, o paciente ainda pode ter hemorroidas, principalmente interna. A hemorroida externa está associado a maus hábitos, entendeu? Está associado a esforço excessivo na evacuação, muito tempo sentado no vaso sem necessidade, ou seja, a pessoa até evacua bem, mas fica muito tempo sentado no vaso. Isso também A piora as história da hemorroidas. revista, né? Do jornal. Mexer no celular, mexer no Não jornal. é para Isso ficar, também né? não pode dar trombose hemorroidária, pior hemorroida, causa um monte de consequências. Então, assim, o plicoma está muito associado à mudança de hábito. Além da gestação, é claro, né? Que apesar de ser um fator comportamental, né? Você decidiu estar gestante. Sim, Então, sim, é sim. um fator decidido. Então, assim, o plicoma realmente é secundário. Secundário a algo que traumatizou a região, a algo que levou ao excesso de pele.
Perfeito. E aí, por isso que você pode fazer o procedimento e retornar, né? Se não tratar esses hábitos, pode acabar Exato. retornando, não é verdade? O plicoma, assim, o que a gente foi criado, a escola nossa da proctologia via muito com não precisa tirar plicoma, não tira plicoma, não precisa tirar plicoma. Isso era uma realidade das escolas de saúde nossa, né? A gente foi ensinado assim. Porque, como não era uma doença, ele não era considerado uma doença, e a estética nunca foi vista como uma prioridade na proctologia. Isso é um fato. Então, assim, a pessoa tinha plicoma e todo mundo ficava com plicoma, a pessoa não gostava, se incomodava, mas ninguém tirava. Porque era só estético. A desculpa era sempre essa, era só estético. E hoje em dia a gente fala muito de estético funcional, na É verdade. isso aí. Tem sim o paciente que só chega aqui e fala assim: eu não sinto nada, mas eu não gosto desse trem pendurado em mim e eu quero tirar. Vamos tirar. E tem aquele paciente que também tem muitos sintomas. Doutora, tudo incha, tudo incomoda, a calcinha fica ruim, dobra de tamanho. Quando eu fico menstruada, piora, coça, a higiene, eu não consigo higienizar direito. Então, assim, tem desde o paciente que não sente nada, ao paciente que tem muitos sintomas associados a ele, e antes não era valorizado isso. É, E hoje a gente entende que, claro, não é só tirar. Isso é uma parte importante que acho que grande parte dos proctologistas atuam em relação a isso. Eu preciso tirar o plicoma, mas o paciente tem que ter a noção que essas mudanças de hábito são todas orientadas na consulta. Então, se o paciente é constipado, eu preciso corrigir a constipação. Se o paciente tem fissura, eu tenho que de alguma forma tratar essa fissura com fisioterapia, com botox, dependendo do tratamento, ou com pomada. Então, se o paciente fica muito tempo sentado no vaso, eu preciso corrigir esse hábito. Se o paciente acabou de ter uma gestação e pretende emendar mais algumas gestações, talvez a gente espere as gestações para poder, tipo assim, agora resolvi, não quero mais, vamos tirar então agora os plicomas, porque isso é um fator a mais. Então a pessoa tem que entender, eu explico sempre como que surgiu aquele plicoma dela, a gente procura aí na história, para ela entender que se você acontecer de novo, se manter os hábitos, vai exatamente, depois de alguns anos, acontecer a mesma coisa. perfeito. E até o que a gente fala da nossa parceria, né? Com relação a eu com a parte de cima, considerando a pessoa deitada, né? Eu com a parte de cima e você com a parte de baixo, porque é muito comum a paciente vir fazer o procedimento da cirurgia íntima e aí ela começa a se olhar. E depois que a paciente opera, então aí que ela olha mesmo. E aí ela passa a perceber que ela tirou a pele do lábio que chamava mais atenção, mas na sequência ela começa a ver a pele extra que está ali no ânus, né? Na borda anal, e aí passa. Ou então ela já percebeu tudo junto e quer a avaliação também junto, né, contigo, da proctologia. Então, isso aí eu acho que é uma demanda crescente. E da mesma maneira que a gineco, né, teve essa migração, a procto também está caminhando para isso, né, no sentido de Tá. estético e funcional. E passou a dar mais valor, na verdade, na queixa do paciente, não só no que no livro diz, né? Ah, ok, não é doença, mas e aí? O que a pessoa sente? O que a pessoa incomoda? E isso não é importante? Eu tenho vários depoimentos de paciente que para ela era assim, relação sexual era no escuro, uma dificuldade, um tabu, vergonha, não faço todo tipo de posição, simplesmente por causa do coma. Coisa assim, tão Simples, relativamente, simples, né? simples, relativamente simples, mas que para ela era um ganho assim, mudou minha vida. Sim, Agora, para ela, é isso que eu acho que falta em algumas escolas de saúde entender. Que a gente está tentando é qualidade de vida, não é só doença. Entendeu? E para isso. esses pacientes, muda a qualidade de vida. Muda a E a qualidade de paciente vida se sente sexual, mais muda a qualidade de segura, se higiene, mais sente segura. melhor. Uhum, Além dos perfeito. próprios sintomas, tem paciente que incomoda muito. Perfeito. E aí, falando de tratamento, Sonário, o tratamento do plicoma mudou. Agora a gente usa o laser, né? Da mesma maneira que a gente passou a usar também o laser para as minhas cirurgias, você também está usando. Então, conta pra gente o que é que mudou, quais são as vantagens do uso do laser na cirurgia do plicoma. Então, a cirurgia, o laser, a vantagem para a gente é poder fazer esses procedimentos em ambulatório, né? A gente faz em consultório, no consultório, com anestesia local, isso facilita bastante, não tem todo aquele negócio de ir para o hospital, internar, receber alta, toda aquela complicação. Tem uma melhor resposta estética, isso é uma das partes que importam mais para os pacientes no caso, assim, a cicatriz fica melhor, diminui a abrasão, a queimadura do tecido que está sendo retirado. Então, a lesão tecidual é menor com o laser. E também existem alguns trabalhos que mostram menos dor no pós-operatório.
Então, são basicamente menos dor, melhor cicatriz e menos abrasão do tecido da região que está sendo retirada. Perfeito. E realmente a gente tem tido uma ótima experiência, né, com as cirurgias com laser. A paciente retorna muito mais rápido ao trabalho, menos dor. Então, realmente é uma vantagem, né? E aí, Sonaira, a paciente quer saber assim, ela pode então, já que é feito dessa forma minimamente invasiva, ela pode chegar e já fazer direto? Ela tem que consultar antes? Como é que tem Tem sido que esse consultar. acompanhamento? Tem que consultar antes, por quê? Principalmente por causa dos fatores que levam ao plicoma. Eu acho que é fundamental ver os fatores que levam ao plicoma. Não necessariamente precisa ser uma consulta presencial. Eu prefiro presencial porque eu gosto de examinar, fazer endoscopia. Posso fazer isso no... eu acho que o fundamental é que a pessoa entenda que eu preciso corrigir as outras coisas. Eu preciso corrigir a causa. Porque senão... Olha, temos um paciente aí, se vai ser. Então, senão o paciente vai acabar tendo o quê? Uma recidiva muito precoce ou uma dor no pós-operatório que não deveria ter porque ela é constipada. Ou seja, eu não corrigi isso antes. Às vezes eu preciso fazer uma fisioterapia pélvica se ela tem uma defecação obstruída, um anismo. Então, assim, a prócto, a pelve é uma coisa muito mais complexa do que só achar que a evacuação é uma coisa simples. A evacuação é super complexa, tem muitos distúrbios pélvicos, fisioterapia que às vezes é necessário fazer. E aí eu corrijo tudo junto. Vamos trabalhando aos poucos juntos. A pele é o seu problema, aí você chega aqui, eu descubro que você tem outros problemas que a gente precisa resolver junto. E aí a gente vai resolvendo tudo junto. Não impede de tirar, a gente tira, mas entenda que a gente precisa de um acompanhamento e um tratamento em conjunto. Desde do correção, desde a fisioterapia e tudo mais. Eu vou até complementar sua resposta, porque a pessoa que mandou na caixinha essa pergunta é uma paciente que é de outro estado, que eu até conheço. Então, assim, eu acho que nesses últimos tempos, né, a gente aumentou muito a demanda de pacientes de outros estados que vêm. Então, às vezes, elas querem vir e já fazer. Então, o que a gente sempre fala é o seguinte: é bom você consultar online, porque a gente vai saber o que os outros profissionais que já te examinaram falaram, a gente consegue orientar a parte comportamental. E aí a pessoa consegue vir no dia e a gente deixar programado, ponteira, laser, tudo organizado. Só que, se for assim, existe a possibilidade no dia do procedimento a gente identificar uma coisa diferente e acabar tendo que suspender. Não é a regra, mas isso é uma coisa que a pessoa tem que estar ciente, né? Então, pelo menos se a gente não tiver feito presencial... Pelo menos a consulta virtual é fundamental, justamente para a gente corrigir esses defeitos, ver como é que é a evacuação da pessoa, Exatamente. se ela tem outros problemas, comorbidades. Porque a gente já tem um lançamento prévio, já consigo imaginar que eu, às vezes, pedi um exame antes, que ela já me mostre antes, para a gente conseguir programar de forma melhor. Claro que sim, algumas coisas são possíveis de fazer exatamente na consulta, que eu vejo, examino, o paciente realmente foi só uma pós-gestação, não tem nenhum distúrbio de evacuação. Então, assim, o paciente já sabe que ela tem um plicoma e ela não tem nenhum fator, além da gestação, que seja a causa para aquilo. Então, é mais fácil, a gente já sabe que tirar vai ser tranquilo. Não tem alguma coisa que precisa corrigir. Mas cada paciente precisa ser avaliado individualmente. E até para a gente programar a agenda também, né? Porque a gente vai reservar uma hora ali para consulta. Aí a consulta vai ter que explicar tudo, outros estados, né? assim, Minas e tal, a gente examina, ele vem, já organiza, eles fazem o procedimento. Aí a gente faz organiza, os retornos online, então é bem tranquilo. Orientações pré-operatório. Como é que funciona assim essas orientações? Existem algumas recomendações? Ou isso é muito para cada pessoa? Tem algumas coisas assim mais genéricas? Tem algumas orientações que são padrão, assim. Uma é não depilar nas últimas 48 horas. Então, assim, sempre depilar 2 dias antes, não depilar no dia do procedimento. Não nas orientações de não uso do papel higiênico, de usar a dupla anestesia que a gente fala, que o paciente usa um sachêzinho que anestesia o local antes de vir, e quando ele chega aqui no consultório, a gente faz a segunda anestesia com infusão local mesmo, para retirada do plicoma. E o resto é basicamente orientação individual, assim, pós-operatória, alimentação, não usar papel higiênico, usar os produtos, realizar banho de assento, aí vai acrescentando após a cirurgia. Mas antes é basicamente não depilar a região no dia, para não ficar irritado. Perfeito. E a gente sabe que tem plicominha e plicomão, mas perguntaram aqui a média de duração do procedimento.
Em geral, uns 40 minutos, alguns 40 minutos. Uns plicomão aí, como você disse, de 1 hora. Mas, em geral, Carioca uns é 40 fogo, né? minutos, 40 minutos, 1 hora, que consegue fazer. Bem Tá. simples, assim, não é uma coisa que demora. Pós-operatório, revisão, retira ponto, não retira, tem ponto, não tem? Tem ponto. Os pontos caem sozinho. O objetivo do ponto não é fechar, na verdade, a região onde tirou, é basicamente para evitar sangramento. Os pontos, eles costumam cair antes da cicatrização completa. Eu costumo explicar isso para o paciente para ele não assustar. Ai, meu Deus, a ferida está aberta. Não, a ferida fica aberta, incha mesmo. Precisa fazer bastante compressa morna para desinchar. A gente fala, fica feio para ficar bonito que incha, né? Aí depois que desincha é que passa o medo inicial. Mas no retorno a gente vê com 15 dias, com 30 e alguns pacientes com 60 dias. Então existe um retorno assim, bem compassado. E complicações desse procedimento? Eu sei que não é comum, mas sangramento, o que que... Sangramento uma das complicações é o sangramento. Isso o laser vem nos ajudar em relação a isso. Infecção, alguns pacientes, dependendo da higiene, não fez o banho de assento, é uma área contaminada, né? Por isso que a gente fala tanto em relação à higiene, não passar papel higiênico, lavar várias vezes ao dia. A parte da higiene, da limpeza e lavar várias vezes ao dia, eles recebem um kitzinho de pós-cirúrgico com um sabonetinho para usar especificamente, com sérum de cicatrização. Então, assim, tem que seguir as orientações direitinho, mas existe sim o risco de infecção da ferida, como existe risco de infecção de ferida de qualquer cirurgia. Você falou do kit, eu lembrei de uma coisa. Você tá com a sua xícara aí? Mostra pra gente a sua xícara. Sempre. Eu lembrei da foto do kit com a xícara. Enfim. Eu vou ver uma xícara dessa também com a minha temática. É que eu não achei ainda. Ó, tem pergunta aqui de... Acho que você já respondeu. Anestesia, já respondeu, né? Tempo médio de cirurgia. Medicações no pós-operatório. Acho que você comentou também, né? Uma parte. Não, eu não falei Medicações não. no As pós. Acho que medicações que falou só usam no do kit. pós-operatório, nos pós-operatórios, é um kit, já que você recebe depois do procedimento, que é do sabonete e do sérum, que é de cicatrização. Esse já vem incluído no procedimento que eu te entrego no dia. Mas você usa também uma diosmina, que a gente chama, que é uma medicação que usa para hemorroida, anti-inflamatório, normal, dipirona ou paracetamol para dor e um laxante osmótico, que eu deixo ou Peglax ou Movinglax para você evacuar mais pastoso, para que a evacuação não seja um trauma. Então você acaba evacuando mais pastosinho e com isso não sente dor, é importante no pós-operatório. Mas é basicamente anti-inflamatório, banho de assento e lavar, que é a parte principal. Lavar no pós-operatório é a parte principal. Mantenha a região mais limpa, mais higiênica, desinflama mais fácil. Então, a higiene é fundamental. É lavar, por isso que já recebe o kit, para não ter desculpa. Recebe o kit de sabonetinho com sérum para lavar no pós-operatório. Sonaira, todo proctologista faz plicoma com laser? Como é que tá essa Não. formação de vocês aí? Na verdade, nem todo proctologista faz plicoma. Como eu expliquei inicialmente, a nossa escola de saúde ainda é muito tradicional. E para eles, o plicoma é uma coisa desnecessária. Essa é a visão de muitos proctologistas. De que tirar o plicoma é estética. E por essa estética é besteira. Como se estética não fosse importante. E apesar dos pacientes terem sintomas relacionados ao plicoma. Mesmo assim, como era uma coisa secundária, causada por constipação, causada por gestação, eles falavam assim, não vou tirar que vai voltar. Não vou tirar porque vai voltar, não vou tirar porque não precisa, mesmo que a pessoa se sinta incomodada, essa era a visão. Então, primeiro, a maioria não faz por conta disso. É escola, eu respeito porque, assim, eu também fui ensinada assim, a escola não ensinou que a gente tinha que fazer. Que isso era importante. Mas aí no consultório você vê que os pacientes chegam e reclamam pra caramba. Aí você começa a perceber que não é só estético. Não é só. E mesmo Não, e antes as corpo pessoas estético, não olhavam, né? As pessoas não olhavam pro ânus. Que dirá e mesmo falar a pessoa palavra ânus? estético, não tem problema.
Entendeu? E outra, a forma tradicional, com bisturi elétrico, acabava causando uma abrasão muito grande na região, acabava ficando cicatriz. Então, a cicatriz do plicomão ficava um plicominha. Então, acabava desestimulando as pessoas também a fazerem a cirurgia com laser. Também teve esse ganho, porque a cicatriz fica melhor. Então, você não acaba com um plicominha depois de tirar um plicomão. Então, tem todas essas vantagens em relação à mudança que isso foi acontecendo no decorrer do tempo. E tem um curso e tem o custo disso tudo. Fazer plicoma a laser é mais caro, é mais dispendioso, precisa de mais organização por conta do laser, porque é um aparelho caro que precisa alugar a maioria das vezes. Então, isso acaba que a gente precisa ser mais organizado, precisa ter um volume para se organizar em relação a isso. Não dá para fazer. Acaba, se você fazer um paciente, acaba saindo um valor muito caro. Então, tem tudo isso associado, acaba desestimulando também os profissionais a fazerem. É a mesma realidade de cirurgia íntima, né? Porque o aparelho é muito caro, os cursos para a gente aprender a fazer com laser são caros. E, na verdade, o laser ele é ótimo. Só que na mão de uma pessoa que não tem costume, o laser é muito sensível. Você consegue fazer ali retrações, vaporizações finas, mas se a pessoa não está acostumada, o negócio vai ficar tudo torto, vai ser horrível. Se a pessoa não consegue configurar a máquina direito, ao invés de usar um pulso frio, que vai dar um dano térmico menor, ela configura de uma forma errada e acaba... Enfim, né? Então, tudo, mesmo a melhor máquina na mão da pessoa errada também pode não ter um resultado bom, né? E se a pessoa tiver plicoma e hemorroida? Dá para fazer com local? Tem que internar? O que muda nessa realidade? Então, quando o paciente tem doença hemorroidária interna e plicoma externo, que eu faço um tratamento combinado. As hemorroidas internas são tratadas com ligadura elástica, é um procedimento diferente. É um procedimento também feito em consultório, ambulatório, onde as hemorroidas internas são ligadas com uma liguinha sob pressão. Essa ligadura impede que o sangue chegue nas hemorroidas, elas murcham, necrose e caem em torno de 5 a 7 dias. Então, primeiro eu trato as hemorroidas internas, ou pode ser antes, ou pode ser depois. E aí eu tiro as hemorroidas externas, né, que são os plicominha, associados aos plicomas, ou não, com laser. Então, se eu não faço hemorroidectomia com laser, entendeu? Eu não retiro as hemorroidas internas com laser, eu faço tratamento combinado. Para quem tem as duas doenças associadas. Então, você tem hemorroida, não necessariamente você precisa fazer a cirurgia também. Perfeito, perfeito. Então, me parece que realmente assim está muito consolidado já, né, as vantagens do laser em relação à cirurgia de plicoma. Fica mais sendo uma oportunidade, né, de ter o especialista e ter o acesso mesmo a esse recurso, né? E é isso, Naira. A gente tem visto muito, assim, acompanhado você na rede social, você tem falado muito de botox anal, de clareamento anal. Então, eu queria saber, assim, o que você pode contar aí pra gente? Vamos aproveitar que a gente está com você aqui para você contar das novidades, né? Na verdade, o botox é uma relação ao plicoma, já falando do nosso tema, também tem quando o paciente tem plicoma e fissura anal, né? Eu falei, quando as causas possíveis era fissura anal. Então, já tivemos aqui na clínica pacientes que a gente fez os dois tratamentos, ou seja, ele tirou o plicoma que ele tinha e também fez a aplicação do botox anal para tratamento de fissura. A fissura anal, que é o corte, pode levar à hipertonia, que é o esfíncter do ânus ficou muito apertado. Então, a pessoa evacua sob alta pressão, sai assim, muito apertado. Você não consegue relaxar para evacuar. Esses pacientes, como o esfíncter está muito apertado, a fissura não cicatriza. Então, mesmo que eu tire o plicoma, não vai cicatrizar a região por causa do esfíncter hipertônico muito apertado. O efeito do botox é qual? Ele é aplicado na parte interna, no esfíncter interno. A gente tem dois esfíncteres, o interno e o externo. Eu aplico só no interno, que é a pressão de repouso. Ou seja, aquele músculo que você pisca, que é o externo, continua funcionando do mesmo jeito. O interno, que é aquele que você não consegue perceber que está apertado, o máximo que você sente é aquela sensação de peso, dificuldade para evacuar. Não é um músculo que você tem condicionamento em relação a ele. É que você relaxa. Com esse relaxamento, a pessoa consegue evacuar sem dificuldade, porque a pessoa que tem hipertonia, ela faz esforço até para evacuar fezes pastosas. É aquela pessoa, às vezes, que precisa evacuar para soltar gases, precisa fazer força para soltar gases, porque o ânus é muito apertado, muito fechado. Exato.
Então, o tratamento pode ser inicialmente pomada, é a primeira linha de tratamento. Quando a pomada não melhora, aí a gente tem a segunda linha de tratamento, que é o Botox, associado à fisioterapia pélvica. E a terceira linha de tratamento é pegar esse músculo e cortar de fato. Que é a cirurgia, que é a última linha de tratamento que a gente faz. Então, assim, o Botox vem num ganho absoluto, porque ele é temporário, né? Diferente de quando você corta e definitivamente você vai perder aquele músculo. Então, paciente Perfeito. com a cirurgia de plicoma pode fazer Botox. O Botox, além da hipertonia, tem o anismo, que eu falei que é a dificuldade de evacuar. Pode ser usado para esses dois motivos. E o mais novo procedimento nosso do clareamento anal, da borda anal, né? Da Nosso borda evento ontem, anal, que foi um da sucesso. região inguinal, existe agora também. Quer dizer, já existia, mas agora também estou fazendo esse procedimento, que é também com auxílio do laser, entendeu? Então a gente está caminhando aqui na clínica, trazendo bastante novidade aqui para Brasília. E tem muito preconceito, né, Sonaira, de abordar as doenças dessa região, já tem um preconceito muito grande, né? Para E examinar, assumir que para a as pessoas pessoa vão cuidar assumir, para a dessa pessoa te cuidar. região, né? Para ficar bonito. Isso para algumas pessoas é algo assim muito Mas não é chocante só para ainda, ficar bonito, infelizmente, não. Porque né? fala assim, ficar bonito para quem vê, para eu me sentir bem. Isso Entendeu? aí, É para para ficar você se bonita para a sentir pessoa. bem. Eu Sim, acho sim, que essa é a parte sim. principal. Então, Principalmente do plicoma, eu acho que dentre as coisas que a gente trabalha, o plicoma é uma coisa que hoje em dia já está sendo melhor trabalhado em relação a isso. As pessoas já estão conseguindo falar sobre isso, sobre o plicoma. Tem um excesso de pele, não me incomoda, não uso fio dental, eu tenho vergonha, eu não faço em determinado. Isso já mostra que está mudando. As coisas estão mudando e está mudando para melhor. e eu admiro muito você pela coragem, assim, de botar a cara na frente mesmo e começar determinadas ações. E o evento que você organizou aqui sobre clareamento e até a brincadeira, né? Porque a gente brinca muito, mas a gente é séria. Na verdade, a gente faz parte do grupo, a gente também é mais brava e mais séria, né? Mas a gente também se diverte. E o fato de você trazer a ideia do Donuts, né? E a brincadeira e tudo mais, é uma forma de descontrair e até levar o tema, porque aí ele chega, né? Não, olha ali, a brincadeira, e nisso a pessoa tem um contato com Acaba a algo que de pessoa vai se repente é uma abrindo função. mais fácil, né? Com menos dificuldade, sabe que pode falar abertamente. Eu pergunto sobre tudo, eu pergunto sobre relação, eu pergunto sobre evacuação, eu pergunto sobre formato de cocô, eu mostro o formatinho. Eles acham isso incrível, tipo assim, como é que eu pergunto esse tipo de coisa, né? Mas eu mostro o formatinho de Pois é, fala pra cocô, gente, eu falo explica pra sobre gente esse negócio tudo, do cocô eu aí. pergunto Mostra de aí esse. tudo. Nem dá pra ver, são os tipos de cocô. Aproveitar. Os tipos de cocô. Eu pergunto tudo. E eles ficam assim, meu Deus, como é que essa mulher pergunta essas coisas? Mas eu pergunto sobre tudo. Porque a gente precisa saber de tudo. Mas para mim é natural, eu faço isso o dia inteiro. Então, para mim, é comum, é o meu dia a dia. Perfeito. Olha, Sona, eu agradeço muito, assim, você ter topado essa live, né? Foi um pouco em cima da hora na correria. E, Sonara, vamos fazer, tem um monte de perguntas, vamos fazer. Você topou, eu agradeço. Acho que a gente vai ter outras lives em breve, né? Porque tem muitos assuntos em comum. Então, acho que agora a gente vai fortalecer, né, os protocolos integrados aqui na clínica. E cada vez mais a gente percebe a integração da proctologia com os outros temas, né? Como foi em SOP ontem, que até para a gente mesmo foi uma surpresa que a sua participação ia ser tão grande assim, né, no tema. E só mais uma pergunta: o plicoma aqui é só mulher ou pode fazer em homem também? Então, essa pergunta recorrente aqui, gente. Né? Eu atendo homens e mulheres e não Exato. definidos e sem. é, é, entendeu? Não faz diferença para não. Eu dei uma palestra esses dias na conferência da UAB falando sobre isso. Eu atendo pacientes com anos. Entendeu? Para mim, basta Exato. ter. Entendeu? Basta ter o donuts que tá tudo certo. Não faz diferença. E sim, claro que a gente fala de mulheres porque nossa equipe é voltada para mulheres, mas eu também atendo muito homem no meu consultório. E sim, tem plicoma, tem fissura, tem hipertonia, tem botox, tem tudo para todos os pacientes. Porque, como eu falei, todos têm anos e todos eles têm esses distúrbios.
paciência, semana passada, fizemos paciente que tinha anismo, fez botox anal. Super difícil de convencê-lo, justamente por causa do preconceito. Mas aí, quando eu mandei ele para fisioterapia pélvica e ele não gostou de fazer fisioterapia pélvica, ele voltou para fazer o botox. Doutora, é melhor fazer o botox mesmo, porque não é difícil fazer a fisioterapia. Então, assim, é mais no convencimento, no quebrar os limites, mas também o paciente, depois que você vê ele uma vez, ele não quer ir mais em lugar nenhum, porque assim, você já viu, entendeu? Você já viu, você já conhece, não quero mostrar pra mais ninguém. Entendeu? Tem muito isso dos homens, você já vê você, eu faço tudo com você, porque eu não quero mais ninguém veja. Então, e a Sonara, até para reforçar, né, que a Sonara falou, não, eu atendo muito homem, inclusive ela tá aqui, aí eu tô no consultório de cá, ela tá no consultório de lá, então ela atende homem, inclusive aqui. Então, assim, nós somos o Grupo Elas, uma equipe só de mulheres, a gente tem uma bandeira de algumas ações específicas em relação à mulher, só que os homens, eles são bem-vindos, assim, a gente não tem um preconceito, não há nenhuma bandeira contra o homem. Nós temos urologistas, cardiologistas, prófito, então a gente... e todas atendem então homens também. Então, homens também do mesmo jeito. Exatamente. Algumas ações aqui a gente faz específicas para mulheres, porque tem o braço do Mulheres que cuidam de mulheres, mas tanto a Adriana, cardiologista, a Rani, atendem homem aqui, como a Sonaira, né? E não existe um preconceito contra os homens, não existe isso. Tá certo? Sim. Então tá bom, Sonaira. Tem mais alguma coisa que você queria colocar aqui pra gente em relação ao seu trabalho? Eu acho que a gente pode só concluir, assim, resumindo a nossa conversa sobre o plicoma. Plicoma, excesso de pele na borda anal. Você pode sentir nada ou pode sentir coceira, incômodo, inchaço. E quem decide se quer ou não tirar, se precisa ou não tirar, é você. Então, não se limite se o médico falou que não é nada. Se você quer tirar, você tem direito de tirar e você vai ter o ganho com a retirada daquilo que lhe incomoda. Então, estética não é bobeira, funcionalidade não é bobeira, plicoma não é uma coisa simples. E se te incomoda, tem que tirar. Da mesma forma que, se não te incomoda, não mexe. E deixa pra lá. Deixa pra lá. Isso não vai virar nada. Uma coisa que é importante, não vira nada. Não vira câncer, não vira HPV, não vira hemorroida. São doenças diferentes que podem se apresentar juntas, mas uma coisa não vira a outra. Perfeito. Muito bem, Sonara. Então, já vou vendo o tema da nossa próxima live e a gente se vê agora aqui no corredor para dar um beijo em você. Tá bom. Beijo, amigo. Beijo. Até logo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.